Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Sextou, Donizete. Chegou a sexta-feira e a gente inicia a nossa edição da Conexão Brasília-Ceará falando que o presidente Lula chegou da China e já viajou para o Uruguai participar do velório do ex-presidente Pepe Mujica, e ele falou sobre o assunto, estava acompanhado da primeira-dama, Janja. É isso aí. Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Olha, Matheus, antes de falar do Lula, eu queria bater parabéns a um grande homem público cearense, Matheus. Você sabia? Quem é, Donizete? Tô sabendo não. Lúcio Alcântara, aniversariando hoje, fazendo 82 anos, Matheus. Parabéns ao ex-governador Lúcio Alcântara, Donizete. Musiquinha pra ele, né? De parabéns. Vamos procurar aqui a musiquinha do parabéns pra gente celebrar a vida de Lúcio Alcântara, importante político pro estado do Ceará, né? Vereador, exemplo de homem público, tá? Parabéns. E agradecer a ele por tudo que ele fez pelo Ceará, tá certo, Matheus? É isso, gratidão. Bom, agora falando do Lula, Matheus, olha, o Lula na reunião ele fez, voltando da China, Matheus, ele deu um esporro nos ministros dele, Matheus, pesado, você soube? Não, Donizete, não sou. Eu soube, sabe o quê? Que o Rui Costa tinha pensado, passou pela cabeça dele de falar com a imprensa depois que ele foi ali, né, suspeito de ter vazado a informação lá da reunião. Ele mandou um e-mail dizendo que não era ele. Aí o Lula se reuniu com o Alexandre Padilha, com a Simone Tebet, com o Fávaro, certo? Certo. E com o Rui Costa. E disse o seguinte: vocês me traíram. Eu convidei vocês para o jantar Petit Comitê e vocês me traíram. Quando o Lula falou, assim que ele terminou, o Alexandre Padilha tirou o celular e disse: tá aqui, presidente, meu celular. E aí, não dizia nada, podia ter apagado, né? Aí a Simone Tebet disse: presidente, eu não falei com o jornalista. O Fávaro disse: presidente, eu falei com o jornalista, mas aí ele já sabia tudo e eu não comentei, não ajudei a apuração. Quem não falou nada? O Rui Costa. Não disse nada. O Lula disse: vocês me traíram. Eu fui honesto com vocês e vocês me sacanearam. Pesado, hein, Matheus? Pesado, Donizete, mas vamos combinar, desde que o mundo é mundo, que vaza conversas, principalmente da República, né? Por favor, o presidente não precisava de tudo isso. É verdade. Agora, ele foi pro enterro do Mujica e falou lá do Mujica. Vamos ouvir. Respeito apenas como político. O Pepe Mujica é mais do que isso. O Pepe Mujica é um ser humano muito, muito especial para quem pensa no passado, para quem pensa no presente, para quem pensa no futuro. Uma pessoa como o Pepe Mujica não morre. Se foi o corpo dele, a carne dele se vai, mas as ideias que Pepe Mujica plantou em todos esses anos, inclusive a generosidade de um homem que passou 14 anos no cárcere e que conseguiu sair para a liberdade sem nenhum ódio. Então eu não podia deixar de vir me despedir dele e da esposa dele, que tanto quanto o Pepe é uma figura muito admirável. É isso, Donizete. O Lula devia aprender com o Pepe, né? Vira a página, Matheus. Vamos lá, vamos virar a página, Donizete, e falar de uma dor de cabeça que o governo vai ter que enfrentar, que é a CPMI, que já está sendo dada como inevitável, né? Já tem nomes, Donizete, ventilados para compor ali. O governo está pensando em botar a Tabata Amaral, deputada, como relatora. Ontem teve briga porque o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, disse que ia assinar a CPI. O senador do PT, Fábio Contarato, do Espírito Santo, já assinou. E as novas informações, ontem o Jornal Nacional trouxe uma matéria que a Conafé, que é uma das associações que fraudava, a Conafé contratou a empresa, a Target, que contratou outra empresa, aí ela ia visitar em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e Distrito Federal,
o aposentado, Matheus. E lá o aposentado assinava um documento dizendo que não queria descontar, ok, Matheus? Tô entendendo. Aí o documento vinha, chegava em Brasília e era fraudado, autorizando o desconto. Você acredita? Autorizando consignado. É muita esculhambação, viu, Donizete? Ontem a Globo News mostrou, lá na data prévia, onde tem os dados dos aposentados, chupa-cabra roubando os dados dos aposentados. Ó, tá tudo esculhambado, Matheus. Tudo, Matheus. Só pra você entender como é que tá funcionando. Ontem mesmo eu recebi um relato de uma pessoa, um relato pessoal, que conversou comigo, dizendo que o esposo descobriu ontem, Donizete, que já estava há alguns meses sendo descontado R$87 da sua aposentadoria. R$87 de uma empresa que não sabe nem de onde que é uma empresa privada, mas que está descontando R$87. Já pensou? Ó, eu acho o seguinte, a CPI é inevitável, tá certo? Inevitável. Não tem como não ter CPI. Tá claro que virou uma grande esculhambação, roubalheira, bandidagem. Não vem de agora. Essa Conafé opera desde 21. Os diretores do INSS já eram corrompidos. E, Matheus, esse povo tem que ir para a cadeia, Matheus. Imediatamente a Polícia Federal tem que estar todos eles na cadeia. A advogada Cecília Rodrigues Mota, que deu golpe aqui no Ceará junto com o Nath, o Piero Lima, esses dois precisam ser presos. Porque tá claro o roubo, Matheus. Como é que esse Nath comprou a casa de 27 milhões de reais com dinheiro de aposentadoria? E dinheiro de roubar de aposentado? É isso. A situação é muito delicada, viu, Matheus? É muito sofrimento dos aposentados. Eu acho que devia ser proibido qualquer desconto e acabar os consignados, sabe, Matheus? Pois é, Donizete, tem que ter controle sobre isso daí. Vamos virar a página, próximo assunto. Calma, Donizete, que a gente nem colocou aqui a briga que teve ontem durante essa sessão no Senado. Verdade. Entre os abestados. Isso. Senador Sérgio Moro, vamos ouvir. Brigazinha, bota a musiquinha dos abestados. Ministro Volney, ministro da Previdência, discutindo com o senador Sérgio Moro, troca de farpas. Vamos ouvir. Mas, Vossa Excelência, voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Mas os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Excelência Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro, na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada. Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. O senador não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência como ministro da Justiça tem muito mais obrigação de saber do que eu como secretário. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo. Senador Sérgio Moro foi nosso primeiro que chamou a polícia. Eita, Donizete, podia ter ficado sem essa, né? O Moro saiu mal e o Volney também saiu mal. Aí foi o jogo do pé de pé. Pior ainda, Donizete. É isso, vamos nessa. Próximo assunto. Vamos mudar de assunto. É o seguinte, o que a gente descobre é o seguinte: nesse país faz muitos anos que o dinheiro de aposentado enricou gente. A gente descobriu isso agora. Eu não sabia, Matheus, eu fico impressionado. E como os aposentados foram roubados. Vira a página, Matheus. Vamos virar a página, Donizete. Você acredita que o ministro Flávio Dino suspendeu o andamento da denúncia contra o ex-ministro do governo Lula, Juscelino Filho? Tá suspenso. Acreditei. Ó, Matheus, bota o buraquinho. Eu te disse. Bota o buraquinho. Eu te disse. Mas eu te disse. Já sei. Mas eu te disse.
Diga lá. Matheus, Sim. é o seguinte: o motivo da suspensão do Juscelino não é ainda a decisão da primeira Câmara, do Supremo. O ramagem, que é aquela decisão que o crime só pode acontecer, o deputado e o senador só pode ser julgado antes do crime ter acontecido, antes do início do mandato. Tipo, se você entrar num shopping, roubar, matar, vender droga, qualquer coisa, e for deputado, Matheus, você não pode ser julgado, não. Só depois de terminar o mandato, ok? Olha a esculhambação. Certo? Fica suspenso o processo. Enquanto você tiver mandato, não acontece. E isso aí já é lei. O Ramagem e a Câmara dos Deputados, Hugo Mota, quer o seguinte: quer que você não seja julgado em nenhum tempo. Ainda é pior a esculhambação. Você vira deputado, o que você fez para trás está suspenso. Já pensou? Então todo chefe de tráfico agora do CV vai virar deputado, Matheus. No PCC vai virar deputado, porque não pode ser processado. O que é que você acha disso? Aí agora o Flávio Dino ainda nem usou essa lei, começou com ele, já suspendeu o Juscelino por conta do que o Juscelino alegou que não teve acesso ao documento. Leia aí a matéria que saiu na Carta Capital, Matheus. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal mandou suspender nesta terça o prazo para a manifestação prévia da defesa do ex-ministro das Comunicações e deputado federal Juscelino Filho no processo sobre supostas irregularidades na destinação de emendas parlamentares. O magistrado atendeu um pedido dos advogados de Juscelino, que apontaram ilegibilidade, Donizete, nos diálogos transcritos na peça enviada à Corte pela Procuradoria-Geral da República em abril e solicitaram acesso integral ao material apreendido pela Polícia Federal. A corporação tem 10 dias para disponibilizar os arquivos. Dino também determinou que o procurador-geral Paulo Gonet reenvie a denúncia com os trechos legíveis. Somente depois disso é que a ação deve ser retomada. Procurada, a defesa de Juscelino não se manifestou sobre o assunto. Okay? É isso. Agora fica valendo. Então, no Ceará, Júnior Mano e Guimarães vai ser suspenso os processos. E aí a candidatura do Júnior Mano fica mais fácil. Tá? Vira a página, Matheus. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já. Vamos tomar um café, Donizete. Nós voltamos daqui a pouquinho. Momento Nero. Quem o Tatá vai acordar nessa sexta-feira, Donizete? O presidente estadual do PL, deputado Carmelo Neto. Vai, Tatá, acorda, Carmelo. Mateus, sim. Vamos ouvir o Carmelo dizendo que o Bolsonaro veio dia 30 para cá para unir a oposição, e hoje a revista Veja traz que ele já escolheu o candidato, Matheus. Você sabe quem é que é o candidato de Bolsonaro à sua sucessão? É um duro golpe em quem defendia a candidatura do governador Tarcísio de Freitas. Você sabe quem é? Quem? Matheus. Michele Bolsonaro. Ela é a sua candidata. E aí Michele Bolsonaro é a candidata contra Lula, que não fez candidato. Apesar do ministro Camilo ter voltado ontem ao trabalho. Volte, eu te disse de novo aí, ele se operou, confirmando o que eu disse aqui. Você lembra, Matheus? Lembro, sim, lembro. Então o Matheus, o Camilo deixará o governo dia 2 de abril para se desincompatibilizar, porque se o Lula precisar dele, ele está disponível. Se não for o candidato, em julho da convenção, aí ele volta para o ministério. E o Bolsonaro escolheu a Michele, já vai falar da candidatura dela no dia 30 de maio, quando vier ao Centro dos Eventos participar do seminário de comunicação do PL aqui no Ceará. Vamos ouvir o Carmelo.
Pessoal de Fortaleza, do Ceará, do Nordeste, no dia 30 de maio, o presidente Bolsonaro estará na nossa cidade para o 2º seminário de comunicação do nosso partido. Estamos muito felizes, presidente, em receber o senhor em Fortaleza mais uma vez. Dia 30 de maio, a partir das 8 horas, no Centro de Eventos. Conto com a sua presença. Espero vê-los aí, para dar um abraço, tirar uma foto, bater um papo, ok? Até lá, se Deus quiser. Obrigado, meu. Valeu. O presidente tá magro, E aí, né, Mato? Donizete? O ex-presidente. O ex-presidente tá magro, né? É, cirurgia pesada. É isso. Vamos Muito nessa. magro, amigo. Magro demais. Ele tá colostomizado, você sabia, né, Matheus? Não tava sabendo. Não tava sabendo, não, que ele tinha colocado a bolsa, não. É. Vamos nessa? Matheus, a saúde é perigoso. Eu ontem, Matheus, só falando aqui de saúde, ontem eu cheguei 2h30 no hospital, fiquei até 8 da noite, Matheus, quase 8 da noite. E é porque é plano de saúde. Imagine como o pobre sofre, né, Matheus? É, Donizete, difícil. Descobri que eu tô com bronquite, Matheus. Você já pensou, Matheus? Na antessala da pneumonia, Matheus. Ou gripe forte. É, tem que cuidar. Porque gripe Como é mal curada antibiótico. vira pneumonia. Vamos pra frente, Matheus. Vamos Próximo lá. assunto. Solta o fogo do futuro. Vamos mudar de assunto, mas vamos continuar falando em oposição, né, Donizete? Porque Ciro Gomes voltou a falar sobre o Ceará. Matheus, ele falou sobre o Ceará e hoje o Jornal Globo, você tem a matéria na mão, anuncia aquilo que a gente já disse aqui. Ele está deixando o PDT, Matheus. Primeiro vamos ouvir ele falando da oposição. Depois vamos ouvir ele dizendo que vai pro PSDB. Podemos. Bota o Ciro falando, Matheus. Públicos em geral do Ceará que me preocupam muito. O Ceará hoje está sendo desmontado sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista dos serviços públicos, o clientelismo, a corrupção se generalizaram como prática e é preciso que a gente fortaleça toda e qualquer iniciativa. E esse grupo de oposição, que tem diferenças enormes, está sendo capaz de colocar essas diferenças de lado para se unir em torno de um projeto de salvação do Ceará. Eita! Matheus, lê a matéria do Globo aí, Matheus. Por favor, lê a matéria do Globo. Vamos lá, a matéria do Globo diz o seguinte, manchete: PDT deve sofrer nova debandada no Ceará com saída de Ciro Gomes. Grupo de Cid deixou o partido há pouco mais de um ano. O ex-presidenciável deve seguir o mesmo caminho em breve, pouco mais de um ano após sofrer uma debandada liderada pelo senador Cid Gomes, que levou consigo a maior parte da bancada estadual do partido no Ceará, o PDT convive agora com a ameaça de um novo esvaziamento. O grupo político liderado pelo ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, irmão de Cid, se prepara para deixar a sigla. O primeiro movimento concreto será a saída do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que deve se filiar à União Brasil no mês que vem. Próximo de Ciro e nome recorrente nas articulações eleitorais do grupo, Roberto Cláudio abrirá caminho para outras desfiliações ao longo do segundo semestre. A debandada ocorre em meio ao reposicionamento do grupo de Ciro no cenário estadual. Aliados do ex-presidenciável vêm se aproximando da oposição ao governador Eumano de Freitas e ao presidente Lula, ampliando o afastamento iniciado durante a campanha presidencial de 22, quando Ciro se apresentou adversário direto do petista. Embora a bancada federal do PDT tenha adotado um discurso de independência em relação ao governo Lula após a saída de Carlos Lupe do Ministério da Previdência Social, no plano estadual o rompimento com o PT não se consumou, apesar das tentativas de Ciro. Continuo para o... Pode parar. Lá no fim diz, o PDT tem visto a força de Ciro te minguar. E o PDT fala o seguinte: Ciro está no PDT desde 2015. Aí bem aqui na frente fala, o maior do PDT, assim, ao lado da foto dele, no PDT, a saída do próprio Ciro é tratada como uma questão de tempo. Ele recebeu o convite para se filiar à União Brasil e ao PSDB Podemos, que atualmente negocia fusão com o Podemos. O ex-senador Tagirei Sati é um dos principais entusiastas da volta de Ciro ao ninho tucano.
Apesar, quer dizer, a cúpula pedetista diz que a saída de Ciro pode até ser benéfica. A avaliação é de que a permanência do ex-ministro se tornou um entrave à renovação do partido, que pretende buscar nomes novos para disputar a Câmara dos Deputados. É ou não é, Matheus? Agora você confirma o que nós temos aqui. O Globo nos escuta, Matheus. Pois é, Tira a Donizete. página, Tá vendo aí? Mas eu te disse. Matheus. Comigo foi ou será Ciro fora do PDT e Roberto Cláudio se filiando à União Brasil. Roberto Cláudio que estava nos Estados Unidos participando de uma palestra em Baltimore. Tá, vira a página, Matheus. Vamos virar a página, Donizete, falar de duas prisões importantes para a segurança pública do estado do Ceará que aconteceram ontem, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, não é isso? Matheus, eu só não vi o nome do no Rio de Janeiro, saindo de uma clínica no Parque dos Bandeirantes, Recreio dos Bandeirantes, lá na Zona Oeste, ali pertinho de Jacarepaguá, perto do aeroporto de Galeão, foi preso o chefe do Comando Vermelho em Crateús. Ele é acusado de 15 crimes numa guerra com o PCC em Crateús e Novo Oriente. Anderson, qual é o nome dele, Matheus? Desse Anderson. Anderson Bruno Soares Silva, que é conhecido como Pacote. Pacote. Eu vi esse nome mesmo, Pacote. Ele é o chefe ainda do CV, tá, Matheus? Certo. A polícia Rio, né? cearense, através do secretário Chagas Vieira, comemorou dizendo que trabalha junto com a polícia do Rio, que prendeu o Pacote. Ele estava morando na Rocinha, ele e a mulher, e tendo uma vida normal, Matheus. Vivendo como rico na Rocinha, tá? Aí o Pacote caiu ontem e tá vindo pro Ceará. O presídio pro Ceará. E em São Paulo foi preso um dos chefões do GDS. Pacote é um dos chefões do CV no Ceará. Em São Paulo foi preso outro. Como é o nome que foi preso em São Paulo, Matheus? Jean, Donizete. Jean, pelo menos é o que eu tenho aqui. Da GDE, né? Isso. Quando ele foi preso, eu vi a matéria da Record, e a delegada falou: você é acusado de 8 assassinatos, 8 crimes. Ele olhou: doutora, diga, a senhora está errada. Aí a delegada paulista olhou: você nega que cometeu 8 crimes? Ele disse: nego, eu cometi 11, doutoras. Que frieza, Matheus. Frio, Donizete. Matheus, que frieza. Agora, a prisão deles é um baque pro CV e pra GDE, né, Matheus? E confirma tudo aquilo que a gente vem dizendo, que o chefe do tráfico, da GDE e do CV, não estão mais morando no Ceará, né, Matheus? Verdade, Donizete, verdade. É um negócio muito sério. E a força dessas facções. E um dos problemas da força dessas facções, Matheus, é o seguinte. Primeiro, dizer que ontem a gente mostrou a foto, a gente está com problema na nossa live. A foto, você vai no meu Instagram, pode ir no Instagram do Oficial CN7 e ver lá a história do vereador de Paracuru, Matheus. Solta Moab, fogo no motor, Moab. O vereador, Matheus, é Edilson Guajiru, certo? Edilson Guajiru. Ele esteve na Assembleia, no gabinete do deputado Julinho. E ontem nós falamos aqui que ele é investigado na operação junto com o chefe do tráfico da Serrinha, Nem Gato. Mesmo a gente falando tudo isso, Matheus, o deputado Julinho não tirou a foto dele ao lado desse acusado de ser operador do Comando Vermelho na lavagem de dinheiro, Matheus. Não tirou a foto. Em relação aos outros 2 vereadores que acompanhavam ele, se continuarem acompanhando e respaldando ele, é ruim para eles. Mas não há nada contra os 2, nem nada contra Mago, nem nada contra Adriana Grangeiro. A desculpa de que ambos querem fazer política, amigo, quando você é cúmplice de alguém do CV, você está dando respaldo ao CV, não tem como.
Isso vale principalmente para o deputado Julinho. Deputado Julinho, o senhor quer os votos do Edilson, legal. Mas o senhor, ao manter a foto ao lado do Edilson Guajiru, o senhor está dizendo que passou a ser um deputado de facção. O senhor pode ganhar com o voto da facção e pode deixar de ser deputado. É muito fácil para mim, porque eu não sou deputado, dizer que vou abrir mão dos votos de facção. Mas o senhor, quando aceita o voto de facção, o senhor está sujando sua história e sua carreira. Eu lhe conheço desde adolescente e é muito ruim. Quanto à relação ao Edilson Guajiru, a polícia descobriu algo inimaginável, Matheus. O quê, que é Donizete? impressionante. O Edilson Guajiru, Matheus, não é qualquer um no esquema do Comando Vermelho. Não é qualquer um. Primeiro, há informações que ele estava comprando uma rádio em Paracuru para fazer política. O CV está comprando agora emissora de rádio no Brasil todinho, Matheus. Você acredita nisso? Estou chocado, Donizete, com essa informação. Não sabia. Estou comprando rádio para influenciar a população. A outra informação, não sei se o Edilson já comprou a rádio que ele queria comprar. Ele é operador do CV lavando dinheiro, sabe aonde, Matheus? Você está sentado? Sentado. Ele cuida dos bares de grandes eventos, Matheus. Olha, os empresários do Fortal, que vai acontecer agora em julho, nos principais eventos do turismo cearense, você sabe quem é o responsável pelos bares do Fortal? Diga. Edilson Guajiru. Aí a polícia vai chamar esses empresários do Fortal para entender a ligação entre o Fortal e o Comando Vermelho. O bloquinho que acontece no Colosso, acontece no mês de janeiro, você sabe quem era o dono dos bares lá no bloquinho? Edilson Guajiru. Ele tem um depósito de bebida e ele cuida dos bares de grandes eventos, Matheus. Os grandes eventos cuidam, e aí abre uma linha de investigação para a polícia das produtoras de eventos, de cantores, de artistas. Por que o Edilson Guajiru, suspeito de ligação e de lavar dinheiro do Ney Gato, homem chefão do CV, cuida dos bares e dos eventos dessas produtoras, desses grandes cantores, desses grandes eventos como o Fortal? Por quê, Matheus? Pesado, Donizete, muito pesado. Enquanto a política não se separar da bandidagem, enquanto o negócio bom não se separar do negócio ruim, a violência aumenta, a violência cresce. Bom final de semana a todos. A gente volta segunda-feira aqui no programa, Matheus. Tá combinado, Donizete. Melhoras pra você, se cuide. Segunda você tá de volta.